Colmeia FM 98.7. Estou aqui com você no oferecimento da Uningá, hoje recebendo a professora Lisabelle Imanente Mazaro, ela que é terapeuta ocupacional, ela é mestre e doutora em terapia ocupacional e 10 anos de experiência, docente em uma universidade privada do interior paulista, desses 8 anos na coordenação do curso, 2 anos de experiência como professora substituta em uma universidade federal e atualmente é coordenadora pedagógica do curso de terapia ocupacional da nossa Uningá. Seja muito bem-vinda, professora. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos que estão aí nos ouvindo. Professora, vamos começar esse nosso tema de hoje conversando sobre o que é terapia ocupacional. Vamos lá, Rafael. É uma profissão que ela está relacionada aí com o desempenho das pessoas nas ocupações. Ou seja, o desempenho das pessoas nas atividades que elas executam durante o dia e também durante toda a sua vida. Vou tentar explicar melhor, então. Vou usar como exemplo coisas que acontecem na minha vida, na sua vida, Rafael, na sua vida de quem está aí em casa, na vida do seu vizinho, da sua mãe, do seu pai. Enfim, todo mundo acorda, faz a sua higiene, toma um banho, se alimenta. E daí por diante, cada um vai fazer as suas atividades de acordo com a sua faixa etária, de acordo com os seus interesses e assim por diante. Então imagina só, uma pessoa que depois que faz aí essas primeiras atividades do dia, ela pega o carro e vai levar as crianças para a escola, seja os filhos, os netos, os sobrinhos. De lá ela segue então para fazer uma atividade física ou para o seu trabalho. Enfim, vocês já entenderam que muitas coisas vão acontecendo ao longo do nosso dia, certo? Daí por diante, então, o que acontece quando uma condição de saúde, não vou chamar de doença, vou chamar de condição de saúde, porque é assim que a Organização Mundial de Saúde preconiza. O que acontece quando uma condição de saúde, então, prejudica o desempenho dessas atividades de uma pessoa ao longo das tarefas ali do seu dia a dia? Bom, das duas, uma, né? Ou a pessoa vai ficar sem executar o que ela precisa, ou então ela vai precisar de alguma ajuda. E aí é nesse caso, então, que entra o terapeuta ocupacional, porque ele vai atuar onde existe um prejuízo no desempenho das atividades cotidianas. Eu acho que se eu tentar dar alguns exemplos facilita, né? Então vamos lá, uma criança que não brinca, ela pode se beneficiar do tratamento de um terapeuta ocupacional? Levando-se em consideração que a brincadeira é uma ocupação, é uma atividade muito importante para o desenvolvimento da criança. Se ela não brinca, então ela precisa de um terapeuta ocupacional. Ou uma criança ali em idade escolar que tem algum prejuízo na escola, que tem alguma dificuldade em aprender, ela pode também se beneficiar do terapeuta ocupacional. As atividades que ocorrem na escola são atividades diárias, são atividades do dia a dia. Se a criança tem dificuldade de aprender, então existe a necessidade de um terapeuta ocupacional. Um outro exemplo, um adolescente que por alguma condição social, por exemplo, deixa de desempenhar o que ele deveria ou que seria adequado para a sua faixa etária. Um adolescente em situação de rua, um adolescente em conflito com a lei. Então, ele está aí com prejuízo nas suas atividades do dia a dia e ele também pode ser acompanhado por um terapeuta ocupacional. Um adulto, por exemplo, com uma deficiência visual também, ou um adulto que sofreu um AVC, o famoso derrame, ele tem prejuízo nas atividades. E tem dificuldade em assumir os seus papéis ocupacionais. E aí, lembra, por exemplo, quando eu disse para vocês que a gente, então, faz a nossa higiene, pega o carro, vai levar as crianças para a escola? Uma pessoa que sofreu um derrame, ela fica com dificuldade de levar, por exemplo, os filhos para a escola. Então, é aconselhado aí um terapeuta ocupacional. Ou um idoso. O idoso tem ali a dificuldade na sua participação, ele tem dificuldade em se envolver nas tarefas do dia a dia e ele também pode se beneficiar, então, do tratamento de um terapeuta ocupacional. Acho que deu para ter uma ideia, do que é terapia ocupacional. Se existem prejuízos nas atividades cotidianas, e aí, as atividades cotidianas a gente está chamando de ocupações, então um terapeuta ocupacional é muito bem-vindo nessa situação. É por isso que eu estou conversando hoje com a professora Lisabelle, para a gente entender um pouquinho disso, o que faz o terapeuta ocupacional. Professora, eu queria que o professor explicasse um pouquinho para a gente o que faz um terapeuta ocupacional. Um terapeuta ocupacional, então, ele atua na prevenção,
no tratamento, na habilitação e na reabilitação de pessoas que apresentam aí essas dificuldades, essas limitações, essas incapacidades nas ocupações. Então, é um profissional que ele está apto e ele está capacitado para atuar nos diferentes níveis de atenção. Então, a gente avalia ali o sujeito como um todo, avalia as suas habilidades, avalia o seu cotidiano, as suas expectativas, avalia o que ele tem de dificuldade e, a partir dessa avaliação bem completa, a gente elabora, então, um projeto terapêutico ocupacional. E aí, a gente vai desenvolver o nosso tratamento baseado nas atividades, nas ocupações e aquelas que fazem sentido para o sujeito. Então, o sujeito é o protagonista da sua história. O terapeuta ocupacional entra como um parceiro para tentar ajudá-lo a se conectar com aquilo que faz sentido para ele, com as atividades que fazem sentido para ele. Porque a gente entende que o ser humano é um ser ocupacional. Nós estamos o tempo todo desenvolvendo as atividades, desenvolvendo as nossas ocupações. Então, a gente trabalha a partir das habilidades e também das limitações de cada pessoa e, junto com essa pessoa, a gente vai descobrindo novas formas de fazer o que essa pessoa precisa, sempre pensando aí em aumentar e melhorar a sua autonomia e a sua independência. Então, o terapeuta ocupacional, ele pode propor ali desde uma modificação no modo de realizar uma determinada atividade, né? Então, por exemplo, evitando uma sobrecarga de uma articulação, ou então pode até desenvolver atividades com planejamento mais abrangente de como executar uma atividade para realizá-la de forma mais eficiente possível. Às vezes, a gente também precisa indicar, prescrever e também confeccionar adaptações, né? O que são essas adaptações? Então, às vezes, uma criança não consegue escrever com a caneta do jeito que a caneta é. A gente precisa engrossar essa caneta. Então, isso é uma adaptação. Uma órtese, uma cadeira de roda, a gente faz essas prescrições, até modificações no ambiente, né? Então, pensando aí nas rampas, pensando nas portas mais largas, pensando nos banheiros adaptados. Então, o terapeuta ocupacional, ele vai planejar, porque a gente quer que esse sujeito esteja o mais autônomo e o mais independente possível. E, professora, quais são as principais áreas de atuação do terapeuta ocupacional? Atualmente são 3 as principais áreas, né? Vou citar para vocês, então, a saúde, a educação e a área social. Dentro da saúde, nos mais diversos contextos da saúde, então pensando na pediatria, com as crianças, né? Pensando na neurologia, que são os distúrbios do sistema nervoso central, pensando aí nas questões da ortopedia, né? As dificuldades do aparelho locomotor, e aí como exemplos, né? As pessoas que sofreram fraturas, acidentes, queimaduras, a questão da gerontologia, que estuda os processos do envelhecimento. Dentro do contexto hospitalar, então, o terapeuta ocupacional atua no momento da internação. As questões da saúde mental, então, as pessoas que passam pela experiência do sofrimento psíquico, né? Doenças como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno do espectro autista. Então, todos esses contextos aí pensando na área da saúde. Pensando na área da educação, então o foco é trabalhar com crianças e adolescentes que possuem dificuldade no aprendizado. E aí a gente vai promover nesse contexto a inclusão escolar. E a terceira grande área é a área social, que a gente atua aí na inclusão social e na conquista da cidadania, então exercício de direitos. E aí aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade ou desvantagem social. Aí eu vou citar como exemplo aqui na área social, pessoas em situação de rua, pessoas em conflito com a lei, menores que cumprem medidas socioeducativas. Então são essas 3 grandes áreas de atuação do terapeuta ocupacional. Eu estou conversando aqui com a professora Lisabelle, ela que atualmente é coordenadora pedagógica do curso de terapia ocupacional da Uningá. E, professora, como que está o mercado de trabalho para os terapeutas ocupacionais? Olha, Rafael, no passado, o trabalho do terapeuta ocupacional ele não era tão conhecido. Hoje em dia, as pessoas ainda, né, sofrem uma dificuldade de entender, mas hoje já está bem mais procurado o terapeuta ocupacional. Nas suas mais diferentes áreas de atuação. A gente viu que atende criança, adolescente, adulto, idoso, né? E a gente observa, então, que por esse grande espectro de possibilidades, né, o terapeuta ocupacional está tendo muita demanda, está sendo muito procurado, porém o mercado de trabalho encontra poucos profissionais, né? O campo está vasto, mas existem poucos profissionais.
Então, os terapeutas ocupacionais são profissionais que já saem da universidade aí, com certeza, empregados, né? Por atuar aí no sistema público, privado, nos diferentes locais. Então, posso citar alguns exemplos aqui de locais onde terapeuta ocupacional atua? Sim. Clínicas, hospitais, escolas, centros de atenção psicossocial, as instituições de longa permanência, né, que a gente chama de asilo, o sistema prisional, dentro de empresas, dentro de centros de saúde, das escolas especiais, como, por exemplo, as APAES, dentro de centros de atendimento especializado aí no transtorno do espectro autista, nos centros de reabilitação, nas universidades, nas organizações não governamentais. Então, diante dessa variedade de opções, né, o mercado de trabalho ele encontra-se bastante aquecido para os terapeutas ocupacionais. E a gente tem se deparado aí com um mercado extremamente carente. Aqui em Maringá, a gente tem aí uma procura pelos profissionais e poucos profissionais para assumirem esses postos de trabalho, né? As instituições estão procurando, somos poucos e não estamos conseguindo atender a demanda aí. Então, neste momento, que a gente tem visto também, é que os salários têm sido bastante um diferencial por conta dessa procura. É por isso que eu conversei com a professora Lisabelle Manete Mazaro, ela que é coordenadora pedagógica do curso de terapia ocupacional da Uningá. Professora, muito obrigado pela participação e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, um bom dia a todos. Eu volto já aqui na programação da Colmeg FM 919.